ou contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, concentre teu coração em buscar ao Senhor. Deus vai cooperar com você. A palavra vai cooperar com você, amém? Feche os teus olhos, comece a se envolver com Deus agora. Não deixe as tristezas, o cansaço, não deixe as aparências tirarem de você o melhor do Senhor. Fato é que as lutas diárias muitas vezes parece que vão nos sobrecarregar. A luta com a nossa casa, contra o mal, parece que nós não vamos dar conta, parece que o fardo é pesado demais. Às vezes parece que quanto mais a gente ora, pior vai ficando. Mas não se deixe enganar. Não se deixe enganar pelas aparências, não. O Senhor, Ele trabalha no secreto. Quando as sementes são plantadas, ninguém consegue observar por debaixo da terra qual irá romper. O pregador, ele diz: quem fica olhando para o vento não semeia.
não paro de lutar, não vai chuva. Eu não paro de lutar em tempos de guerra. Eu não paro de adorar. Eu não paro de adorar. Libero a palavra. Eu profetizo sem parar. Eu profetizo sem parar. A minha família pertence ao Senhor. Vamos aplaudir a Jesus bem forte nessa noite. Amém. Diga graças a Deus. Quando eu me converti, irmãos, eu era de uma determinada igreja e nós tínhamos a escola bíblica todo domingo de manhã, né? E logo assim que eu me converti, irmãos, era bravo acordar de manhã, viu? Era bravo, porque eu já vim para Jesus, já tinha passado os 15, né? E eu sempre gostei muito de dormir, sempre. A Bíblia diz que Deus dá sono ao seu amado. Eu falava que Deus me amava muito, porque eu tinha um sono, aliás, ainda tenho, né? Sono, mas o sono abençoador, não é o sono da preguiça, não, tá? E eu lembro que a gente começou a ir na igreja, e meu tio falou assim, meu tio era diácono, né? Ele falou assim, olha, escola bíblica é 8 horas. Aí a gente foi, eu no sono, irmão, nós fomos. Aí cada um foi para a sua salinha, de acordo com a idade e tal. Tinha a sala dos adultos também. Aí eu falei assim, bom, acabou 9 horas, eu vou para casa dormir. A igreja fazia divisa com a minha casa, mas era só atravessar o muro. Aí meu tio, tem um culto agora 9 horas. Aí eu, sério? Sério? Aí participamos do culto. Eu falei, vou tirar a tarde toda para dormir. Aí meu tio liga, olha, 7 horas tem culto de novo. 3 vezes, irmão, 3 vezes. Aquilo para mim era uma coisa estranha, porque era uma novidade. Mas a partir do momento que eu fui aprendendo, irmãos, eu tinha uma vontade de ir para a escola bíblica, né? Para ser a primeira, quando a professora falava assim, livro tal, eu pegava a Bíblia e devorava durante a semana, para chegar no domingo, eu ser a primeira a abrir a Bíblia. Aí ficava, né? Eu queria me destacar em alguma coisa. Isso faz bem para a gente quando a gente aprende. Por quê? Porque conhecimento é algo que ninguém nunca vai tirar da sua vida. Que você aprende, seja desde um andar de bicicleta, de fazer uma comida, de fazer uma roupa, de aprender algo da presença de Deus, não vão passar 1000 anos. Isso não é tirado de você, nem Satanás pode tirar isso de você. Amém? Então, a partir dessa quarta-feira, hoje, 23 de julho, nós estamos pela internet, para quem está acompanhando em casa, 23 de julho de 2025, nós vamos começar as quartas-feiras, a Escola Bíblica do Povo de Deus. E aqui em Mateus capítulo 3, vamos lá? Vamos começar aqui a partir de João Batista, falando um pouquinho desse homem notável, e o que ele tem a nos ensinar acerca da nossa família. Acharam aí? Mateus capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz assim, ó, e naqueles dias, eu gosto sempre de frisar as vírgulas que tem nas passagens. O que começou naqueles dias? Porque o povo de Israel, os judeus ali, estavam vivendo o tempo do silêncio de Deus. Por isso que eu comecei o culto falando que as páginas brancas da Bíblia, o tempo que Deus ficou em silêncio. Não havia profecia, não havia quem pregasse a palavra, era só aquilo que era tradicional nas sinagogas mesmo. Naqueles dias onde nada mais da parte de Deus se manifestava, apareceu um homem notável. Vamos continuar a leitura. E naqueles dias apareceu João Batista pregando aonde? No deserto da Judéia. Olhando para a vida dele, quem era João Batista? João Batista foi fruto de um milagre, onde a mãe dele era estéril. O anjo visitou, dizendo que ela teria o filho, se chamaria João, e esse prepararia o caminho para o Salvador.
Então, João Batista, ele teve um papel muito importante para a primeira vinda de Cristo, né? Ele preparou o caminho para Jesus chegar. João Batista era um homem incomum. Nós vamos ver isso aqui, ó. Versículo 2: e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então aqui nós temos já duas lições muito grandes. Primeiro, nós temos que preparar o caminho para Jesus passar. Se nós estamos vivendo um deserto, talvez em nossa vida familiar, quando a pastora fala de deserto na vida familiar, às vezes talvez não está acontecendo, né, uma conversão na família. Poxa, pastor, tem tempo que não se converte ninguém na minha família, né? Tem pessoas ainda que estão desviadas do Evangelho, né? Tem pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Então é um tempo de deserto. Então, assim como João Batista, nós temos que preparar o caminho para Jesus entrar. Nós temos essa função de João Batista agora. Por quê? Porque o Evangelho na nossa casa, eu sempre costumo dizer que às vezes a gente fica esperando, e às vezes até a hora errada. Ah, Senhor, manda um anjo lá na minha família para pregar para fulano, manda um profeta, manda alguém para pregar o Evangelho. E às vezes não chega. Por quê? Porque Deus ele está contando conosco para este tempo. E às vezes a gente está pedindo que outras pessoas façam aquilo que Deus nos deu a chamada para fazer. Ninguém nasceu por acaso. Isso eu custei para aprender. Até aquela pessoa que é vítima de uma violência sexual lá no estupro, nem aquele bebezinho é por acaso. E só tem um que dá a vida e só tem um que tira a vida. É o próprio Deus. Então todo mundo na vida, irmãos, nasce para um propósito. O que acontece é que às vezes a pessoa passa os anos da vida dela e ela não conhece o propósito para que ela foi chamada. Tem gente que foi chamada para o pastorado, tem gente que foi chamada para profetizar, tem gente que foi chamada para o ministério de cura, mas tem gente que foi chamada só para manter uma família de pé. Para mim é o maior ministério que tem. O ministério que o próprio Noé teve, de conseguir salvar a própria casa dele no meio de uma geração que tão corrompida. Mas Deus chamou o Noé novinho? Não. Né? Ele levou 110 só para construir. Né? Então ele tinha muito mais que 120. Então, assim, às vezes a gente fica olhando a questão de idade para as coisas. Não. Cada pessoa dentro do seu propósito, né, ela vai viver o tempo de Deus. E quando ela entende isso, Deus começa a cooperar com ela. Quando ela entende que ela nasceu, né, para ser aquela mãe de família que intercede pela casa, pelos filhos, pelo casamento, Deus começa a cooperar. Quando a pessoa entende, não, Deus me chamou para prover o sustento para minha casa, pai de família, então Deus começa a cooperar. Então você precisa estar no centro da vontade de Deus para descobrir qual é o seu chamado. Né? Às vezes, o seu chamado vai ser a vida inteira para levar uma pessoa para Jesus. Ah, pastor, mas uma pessoinha? Irmãos, a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Então, às vezes, a gente fica limitado muito a números. A gente fica limitado muito a datas, a tempos. E Deus não trabalha com isso. Né? Deus não trabalha com isso. Quantos anos lá Deus fez a promessa para Abraão e para Sara, pelo Isaac? Né? Quando veio Isaac, ele tinha mais de 100. Então, irmãos, a gente não tem que ficar apegado a essas coisas. Às vezes Deus está te chamando para ser um intercessor. Né? No meu ministério, graças a Deus, eu conheci muitas pessoas que não eram da igreja que eu pastoreava, mas que são colunas até hoje. São colunas de intercessão para mim. Né? Eu conheci uma família de São Paulo que veio nem só na igreja visitar. Né? E ela sempre tem comunicação comigo. Ela fala, pastora, Deus me tocou para ser coluna de intercessão para o seu ministério. Vi ela uma vez na vida. A gente, lógico, a gente tem um WhatsApp e a gente conversa. Né? De vez em quando ela manda uma mensagem e tal.
mas ela foi levantada para esse propósito, né? Para ser coluna de oração. Então, quando nós descobrimos o nosso chamado, a gente começa a endireitar o caminho para Jesus passar. Jesus não poderia passar no caminho onde tivesse tudo errado. Por quê? Porque Jesus era o que? Santo. Então, o João Batista, ele vem trazendo arrependimento, preparando o caminho para o Salvador passar. Então, irmãos, quando você conhece o Evangelho, Deus te dá a missão de colocar a sua casa em ordem. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não roube mais, que prostituía não prostitua mais. Então, ali você já está colocando a casa em ordem, já está preparando o caminho para Jesus entrar. É uma tarefa fácil? Não. Às vezes você vai ter que fazer isso no deserto. Olha que coisa, né? Às vezes parece que Deus nem vai estar cooperando com você. Porque o João Batista não tinha uma igreja para pregar. Ele pregava no vento. E as multidões iam ter com ele. João Batista não curava ninguém, né? Então o pastor uns dias atrás estava falando. Se a pessoa chegasse com dor de cabeça na pregação de João Batista, saia com mais dor de cabeça ainda. Porque a pregação dele nem era leve. Ele chamava as pessoas que não queriam se consertar de raça de víboras. Tá? O pastor fazer isso hoje. Raça de víboras! Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Eles não, o pastor não, né? Não pode falar assim. Mas João Batista falava a verdade. Lógico, eu não estou te incentivando a chamar ninguém de raça de víboras. Amém? Não faço um negócio desse, não. Porque hoje as nossas ferramentas são espirituais, né? Hoje a gente tem o Espírito Santo para interceder, a gente tem o Espírito Santo para tocar no coração de alguém, amolecer aquela casca dura, né? Aí você chega lá com um conselho, você chega lá com uma palavra, né? Tem dias que você não vai falar nem uma palavra e não vai dar nenhum conselho, mas uma mudança de postura na sua atitude pode fazer alguém parar para observar. E para mim, irmãos, a maior pregação do Evangelho é exemplo. Ela dispensa palavras. Quando você se torna um exemplo, né, da sua família te vê firme com Jesus, o Evangelho está sendo pregado. Mas uma família que sempre está vendo aquela pessoa inconstante, ela vai entender o quê? Se nem aquela pessoa que está indo buscar Jesus tem compromisso, por que eu vou ter? O diabo usa. O diabo usa essas situações para que o Salvador não entre. Está dando para compreender até aqui? Então vamos continuar aí. Versículo 2: dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículo 3: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama onde? No deserto. Preparai o caminho de quem? Do Senhor. Endireitai as suas veredas. Veredas são caminhos. Então nós temos essa chamada. Nós somos essa voz clamando às vezes no deserto. E às vezes vão passar no deserto não é fácil. Às vezes a gente tem que enfrentar a solidão no deserto. Hoje eu estava até orando isso com Jesus, né? Eu falo assim: não é fácil quando você tem que caminhar sozinho. É difícil você carregar o peso, a responsabilidade de uma família, de um ministério, e às vezes você não tem um braço para te ajudar, porque a gente olha as condições humanas. Aí logo vem o Espírito Santo e fala: ei, você não está sozinho não, eis que estou convosco todos os dias. Aí vem a palavra, te dá logo um alimento, um reforço, você já sente, né, forte para caminhar mais um pouquinho. Aí vem Jesus e fala: olha, eu vou cumprir o que eu prometi. E Jesus é a palavra. Então aqui, quando foi anunciado através de João, final do versículo 3, voz do que clama no deserto. Às vezes você vai ter que clamar no deserto, irmãos. Às vezes vai ser só você vamos botar de crente, né? Só você de Jesus lá na sua família. Mas não desanima não. Continua firme, perseverante, caminhando. E ele diz aqui, ó, o que você tem que fazer? Preparar o caminho? Sim, eu vou andar contigo.
Porque se eu souber o caminho, eu vou poder indicar o caminho para alguém. O próprio Jesus, ele disse que um cego não pode guiar como cego, porque ambos vão cair no buraco. Então, se eu quero a mudança em alguém, eu preciso ser a mudança. Se eu quero que alguém conheça Jesus, espera lá, eu tenho que conhecer Jesus. Amém? Como é que eu vou apresentar para vocês alguém que eu não conheço? É igual a questão de comida, né? Eu sempre chamo a atenção da minha filha mais velha, ela meia enjoada com questão de comida. Falei, como é que você pode falar que não gosta de um determinado alimento sem experimentar? Né? Então, nós temos que experimentar e ver que o Senhor, ele é o quê? É bom. Amém? Provar e ver, experimentar, provar. O Senhor é bom. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Irmãos, nós não somos as melhores pessoas do mundo. Não somos de ferro, super-heróis, mas nós temos que nos esforçar ao máximo, até o limite, de sermos as melhores pessoas dessa terra. Por quê? Porque nós estamos endireitando as nossas veredas. Se eu quero que alguém caminhe nos meus passos, eu tenho que deixar pegadas boas, né? Igual eu falei, não sei se foi domingo, né? Acho que foi domingo mesmo. Porque quando a pessoa entra em discussão com alguém, principalmente da família, ela fecha a porta da pregação do Evangelho, irmãos. Porque ali ela perdeu o respeito. Meu pastor, ele sempre me falava, nunca desça no nível de ninguém, traga a pessoa para o seu nível. O que isso quer dizer? Nunca caia no ponto do diabo. Já pode usar alguém para fazer você discutir, se chatear, se magoar. Não cai no ponto do vigário, não. Guarda o teu coração. Traz a pessoa para o seu nível espiritual. Mostra para ela que você pode encarar os problemas de frente, sem desanimar, sem desistir, né? Eu falo que, antes de eu me converter, irmãos, eu tinha uma vizinha, eu sempre gosto de contar isso aqui. A gente não era de Jesus. Tinha a religião tradicional, mas não era temente, né? Então era só para dizer que era de algum lugar. E a minha vizinha era daquela crente reteté. Irmãos, ela botava um som tão alto, que dava agonia. E eu era implicante, colocava um som mais alto que dela. Só que dela vencia. Não tinha jeito. Eu ia lá, colocava as músicas horrorosas que tem aí fora, né? Mas o dela venceu tanto, irmãos, que ficou na minha cabeça. Eu já estou com 42 anos e não saiu da minha cabeça ainda. O crente fiel, ele é como um trigo. Quando o vento vem, ele se abaixa. Quando o vento vai, ele se levanta. E assim vem essa batalha. Nunca entrou aqui que nunca mais saiu. Então ela se mudou de lá, né? A gente conheceu Jesus e aí eu fui lembrando dessas coisas. Irmãos, e verdadeiramente a vida do crente é assim. Tem dia que o vento vem, parece que a gente vai quebrar no meio. Tem dia que levanta uma batalha com a gente ainda vai falar, Jesus me perdoa, eu estou indo embora. Não aguento mais isso, né? Mas aí nós precisamos, calma, vai passar. Nada dura para sempre. O vento passa, a gente se vence a batalha, né? Por isso que Deus fala, não desista, continue em frente. O versículo 4. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo. Vamos imaginando aqui um homem vestido de pelo de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, lombo à cintura, né? E alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Olha aqui, meu pastor, que sujeito esquisito, não é? Se aparecesse um pregador assim, você daria assunto? Seja sincero. Um homem vestido de pelo de camelo, com cinturão assim, vestido, não, vestido. Não é calça de camelo, não é colete, não. Imagina aquela roupa daquele homem das cavernas. Era ele. Roupa, amarrado no meio aqui com cinto de couro, caminhando no deserto. A comida desse homem: mel silvestre e gafanhoto.
Aí ele chega gritando: arrependei que é chegado o reino dos céus. Ai, irmão, desculpa, mas a primeira coisa que ia sair da boca é o quê? Esse homem é doido. Mas por que as multidões vinham ver ele? Não era por causa da roupa doida dele, nem da alimentação, e nem porque ele gritava. Mas sabe por que eles vinham? Porque eles estavam no centro da vontade de Deus. Ele veio cumprir o que desde o ventre foi prometido. Ele prepararia o caminho para o Salvador. Então, irmãos, não é a nossa aparência, né? Não é a nossa vestimenta que vai trazer alguém para Jesus, mas é nós estarmos no centro da vontade dele. Aos olhos humanos, a gente é igual João Batista. É tudo o quê? Pouco. Todo crente lá fora tem um nome de doido, sabia disso? Eu te falo que eu já chamei crente de doido. Ah, do doido, mulher doido com esse som alto. Mas ficou aqui, ó. Aos olhos humanos, irmãos, nós somos loucos. E Paulo disse isso. Paulo disse que a palavra da cruz, aos olhos do mundo, é o quê? Loucura. Mas para nós é o quê? É salvação. É o poder de Deus. Então, irmãos, não é a nossa roupa, não é aquilo que nos alimentamos, né? Tem uma briga aí fora que pode comer certo tipo de carne, não pode. Não são essas coisas que vão atrair alguém para Jesus. Mas se eu fazer a vontade de Deus, eu andando no caminho, tentando ao máximo fazer o que é certo, ao máximo levantando minha cabeça na dificuldade. As pessoas vão olhar para essa daí é valente, porque olha, no lugar dela já teria desistido. Essa palavra que o mundo tem que ter de nós, irmãos. Essa palavra nossa, principalmente na nossa família, de olhar e falar: não, aquela pessoa ali, ó, é da minha casa, eu até um tempo chamei de doido, mas ó, faça chuva, faça sol, ela está lá na presença de Deus. Haja o que houver, ela está lá lendo a Bíblia. Haja o que houver, ela está cantando, ela está orando, ela está buscando de Deus. Essa visão que a gente tem que mostrar, irmãos. Mas não tem que ser uma coisa mascarada, tem que ser uma coisa natural. Para João Batista, estar no deserto gritando arrependei-vos, era coisa natural. Ele não fazia para mostrar: ó, sou chamado de Deus, e desde o ventre. Ele não precisava fazer isso. Tanto é que ele nem ficava na beira do pai e da mãe. Assim que ele pegou uma certa idade, colocou as vestes de camelo, saiu do tradicional: mãe, gosto muito da sua comida, mas agora eu vou me alimentar de mel e gafanhoto. Imagina a Isabel olhando para ele: meu filho, põe uma roupa, meu filho. Fiz outra capeta que você te chama de doido. Não, mãe, não se preocupe, estamos certa vontade. Imagina o Zacarias olhando para ele: meu filho ficou louco. Não, meu filho está fazendo o centro da vontade de Deus. E quantos que João Batista batizou? Quantos que ele levou para Jesus? Ele batizou o próprio Mestre. Ele cumpriu o chamado dele. Então vamos adiantando ele. Versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão. Era como se o estado do Espírito Santo inteiro viesse num lugarzinho só, na beira do rio, ver o João Batista. 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Né? Quando João falava a verdade do reino de Deus, as pessoas ficavam tão constrangidas que elas confessavam os seus pecados. Não, eu tenho que sair dessa vida errada. Eu tenho que largar essa bebida. Eu tenho que largar essa amante. Eu tenho que largar esse roubo. João Batista só falava do reino de Deus. Porque o reino de Deus não é justiça. O reino de Deus não é só comida, não é só bebida. O reino de Deus é justiça e salvação para quem busca, para quem dá ouvidos. Então o povo queria mudar de vida. O próprio Herodes gostava muito de João Batista. Pastor, mas se ele gostava tanto de João Batista, quem lá na frente ele cortou a cabeça dele? Isso tem história para outro dia, mas só vou adiantar um pouquinho para você.
O Herodes colocou a cabeça de João Batista porque a palavra do rei não pode voltar atrás. Isso é desde os primórdios dos reis. A palavra do rei não volta atrás. Infelizmente, na hora da bagunça, ficou todo assanhado ali com a Salomé e acabou prometendo demais. Isso fica um recado para a gente. Cuidado na hora da ansiedade, você não ficar prometendo mundos e fundos para alguém e depois não dar conta de cumprir. Ele foi obrigado com choro. Ele foi obrigado a cumprir o propósito lá que a Salomé pediu, era a cabeça. Então, irmãos, cuidado. Mas vamos voltar aqui. 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, eu gosto de explicar que fariseu e saduceu, irmãos, eram os crentes da época, tá? Eram os crentes da religião da época. Você sabia disso? E quando a gente vê aqui na Bíblia aqui, fariseu, saduceu, acho que era gente pecadora, né? Não. Lógico que eles pecavam, mas eram gente da igreja, Eram os pastores dos dias de hoje, eram os diáconos, os bispos, Era o povo que frequentava a igreja, não era o povo da rua, Fariseu e saduceu, quando você vê na Bíblia, você já tem que associar o povo que vivia na igreja. Então, irmãos, olha o que acontecia, E vendo ele a muito dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, diziam o quê? Raça de víboras, quem nos ensinou a fugir da ira futura? Por quê? Porque João Batista, ele via o quê? Os corações. Aquele povo estava na igreja, como Jesus falou, esse povo está dentro do templo, mas só me adora de quê? De lábios, não adora com o coração, Então não adianta estar dentro de uma igreja, não ter carteira de membro, um certificado de batismo, carregar uma Bíblia enorme, botar roupa de crente e falar que é de Deus. As obras têm que acompanhar, o coração tem que acompanhar. Amém? 8. Olha o que ele pediu: produzir, pois, frutos dignos de quê? De arrependimento. Então, irmãos, nós que pegamos a nossa cruz e decidimos seguir Jesus, a gente já produziu esse fruto de arrependimento, amém? Só que a gente não pode voltar mais atrás. Se a gente volta atrás, a gente adota um emblema de vergonha. Então a gente não pode voltar mais atrás. É igual aquele que começou uma obra, não calculou se poderia terminar e parar a obra na metade. Vida com Jesus, meu irmão, é difícil? Vou mentir para você não. Tem dias que você vai chorar? Vai. Mas, irmãos, a recompensa vale a pena. O reino do céu não tem coisa melhor. Tem coisa melhor do que chegar naquele grande dia e ouvir da boca dele: vinde, benditos de meu Pai. Não tem coisa melhor, irmãos, do que receber a coroa de Cristo. Mas para chegar na coroa, às vezes tem que carregar a cruz, Ele diz: não presumais, versículo 9, de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, está mostrando que eles eram religiosos. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, aí João já começa a direcionar para Jesus. Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele tem em suas mãos a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Irmãos, o que é o batismo com fogo para a gente já encerrando? João Batista disse que a gente tem que ter fruto de arrependimento, que a gente tem que andar rumo ao reino de Deus, preparar o caminho, fazer o nosso melhor na face dessa terra,
E aí vem Jesus. Quando tudo está preparado, vem Jesus. E quando Jesus vem, Ele traz para nós uma nova vida, uma nova perspectiva de vida. Ele traz aquilo que eu estava pregando no domingo: fé, alegria e esperança. Tudo completo. E aí Ele vai, nos prepara o lugar, mas deixa conosco o Consolador, chamado Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, vou falar rapidamente aqui porque a gente não tem tempo, né? Mas no próximo culto eu trago com mais detalhes. O Espírito Santo, o próprio Jesus diz em João 14, você pode ler lá depois. O Espírito Santo, Ele nos ensina tudo o que a gente tem que fazer. Então, às vezes a pessoa, pastor, eu não sei lidar com fulano. Se você está com o caminho preparado, Jesus já chegou, o Espírito Santo te ensina como você deve agir com alguém. O Espírito Santo ensina tudo o que você tem que fazer, das decisões que você tem que tomar. Tem gente que acha que o Espírito Santo é só falar em língua diferente na igreja. Não, ele é uma manifestação. O Espírito Santo já está dentro. Amém? O reino de Deus já está dentro. Aceitou Jesus, o reino está dentro. O Espírito Santo está dentro. Aí, falar em línguas é uma das manifestações do Espírito Santo. Porque tem um fruto do Espírito, né? Que é amor, mansidão, né? Tem os dons do Espírito. Falar em outras línguas é um dom, né? Não é todo mundo que vai ter. Então, pastor, eu não falo em outras línguas, então eu não tenho o Espírito Santo. Não, é errado, você tem. Só que é usado de uma maneira diferente. Ou às vezes ele não está nem sendo usado. Está lá guardado, né? Eu falei disso alguns cultos atrás. Então o Espírito Santo ensina tudo que a gente tem que fazer. O Espírito Santo nos faz lembrar das palavras de Jesus, para a gente nunca esquecer o que Jesus falou no nosso coração. O Espírito Santo consola. O Espírito Santo intercede quando a gente está bem fraquinho, bem jururu. O Espírito Santo intercede por nós nos gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, onde está o Espírito de Deus, ali é liberdade. Já não aprisiona ninguém. Amém? E o Espírito Santo, o amigo, o consolador, é o único que convence o homem do pecado. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Então, irmão, você não vai convencer ninguém da sua casa a mudar de vida. Ninguém. Tira isso da sua cabeça. Pastor, eu já falei com fulano que se não aceitar Jesus vai para o inferno. Tira isso da sua cabeça. Você não vai conseguir convencer ninguém da sua casa. Ninguém. Por mais boa intenção que você tenha. Estou tentando falar com aquele filho, com aquele marido, com aquela mulher. Não adianta, você não vai convencer ninguém a aceitar Jesus. Só quem convence é o Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo entrar, o caminho tem que estar preparado. Amém? Para o Espírito Santo entrar, Jesus tem que entrar primeiro. Para o Espírito Santo entrar, convencer alguém, como convenceu aquelas quase 3.000 almas na pregação de Pedro, planeados, depois do Pentecoste, porque Jesus passou primeiro. Você entende? Então, irmãos, vamos buscar de Deus essa força, esse entendimento. Jesus me ensina o que fazer. Espírito Santo, seja o meu melhor amigo. Me ajuda a convencer aquela pessoa. Eu vou fazer, a minha parte, que é buscar a Deus, andar na palavra, andar na verdade. Mas a obra quem faz é Deus. E Ele vai fazer uma obra bonita na sua casa. Amém? Diga graças a Deus. E Deus, Ele se move, irmãos. Quando dois concordam na terra, Ele vai no céu. Dois desligam na terra, é desligado no mundo espiritual. E é o que nós vamos fazer agora. Amém? Você pode se colocar de pé. Coloque-se em nome de Jesus. Segure algo que represente a sua casa, uma chave da sua casa. Pastor, eu tenho aqui o celular que tem a fotografia da família. Também pode segurar. Se na quarta-feira que vem você quiser trazer uma peça de roupa, traga, sabonete, sal, é a sua fé, irmãos. Eu penso que para Deus não há limites, não é possíveis. Deus vai fazer a obra em nome de Jesus. Segura aí, e coloca agora a tua fé direcionada
Você precisa preparar o caminho. Você precisa tirar aquilo que está atrapalhando. Se é o seu jeito, pastor, às vezes eu tenho um jeito meio bronco, às vezes eu tenho um jeito meio choroso. Se o seu jeito te atrapalha mais do que te ajuda, então eu preciso ser tirado. Pastor, às vezes quando escapole um xingamento, uma mentirinha, então pede Jesus agora para preparar a sua boca. Pastor, é meu coração, qualquer coisa eu fico magoado, aí eu fico irritado, estouro, faço um monte de besteira. Então pede Jesus. Jesus, me ajuda a guardar meu coração. Senhor, nós estamos aqui aprendendo nessa escola espiritual chamada Palavra de Deus. Então, a palavra diz que a própria palavra é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. Quem anda na palavra não tropeça, não cai porque está enxergando o caminho e tem condições até de tirar aquilo que está atrapalhando o caminhar. Meu Deus, quantos caminhos, quantas veredas estão cheios de troncos velhos, estão cheios de pedras, estão cheios de atrapalho. E eu lembro que o Senhor lá no livro de Samuel diz que o Senhor perfeitamente desembaraça os nossos caminhos. Jesus, então por que Jesus? Tanto Filho de Deus está protegendo. Jesus, nos socorra. Jesus, nos ajude agora. Nos ajude agora a colocar a casa em ordem, as ideias em ordem, os sentimentos, as emoções, para preparar o caminho para o Senhor entrar lá na nossa casa. A nossa casa tem urgência, meu Deus. Tem muitos ali dentro que estão sobrecarregados de doenças, enfermidades. Meu Deus, são aqueles que estão escravos de Satanás. Meu Deus, presos no vício do álcool, das drogas, da jogatina, da prostituição. Meu Deus, são aqueles que estão presos na religiosidade. Estão como fariseus, meu Deus. Meu Deus, esse povo precisa do Senhor, pois o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Nos ajude, meu Deus, a cumprir a tua vontade, estar no centro da tua vontade, como João Batista esteve, falando sempre a verdade. Meu Deus, não se apegando às coisas desse mundo, ao convencional, mas trazendo o reino de Deus para aquelas almas aflitas. Meu Deus, entregar frutos de arrependimento, para que o Salvador ele venha, para que ele venha e traga o batismo com fogo, que traga o Espírito Santo, que traga mudança de vida, para vivermos aquilo que a carta aos Romanos capítulo 6 diz: que o cristão viva em novidade de vida. Meu Deus, nos abençoe nessa escola. Nos abençoe, meu Deus, para cada dia a gente aprender mais. Esse conhecimento nem Satanás pode nos tirar. Mas não adianta aprender e deixar guardado, que a fé sem obra é morta. Nos ajude a colocar em prática tudo que aprendemos. De primeiro momento não vai ser fácil, Senhor, mudar usos e costumes, mas com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue. Nós vamos preparar o caminho, Jesus. E quando o Senhor voltar, nós não vamos sozinhos, não. Nós, a nossa casa, subiremos as nações celestiais. Eu creio que para um propósito o Senhor levantou essa pessoa. Como disse a Jeremias, desde o ventre da sua mãe, eu já te coloquei como profeta das nações. Meu irmão, desde o ventre da sua mãe, você já era separado para um propósito diante de Deus. Ande na presença dele, seu propósito vai aparecer. Seu chamado vai se cumprir e você será uma bênção, usado nas mãos de Deus, usado para alcançar corações que o mundo já tinha desistido. Porque muitas vezes o mundo olha certas pessoas e diz: esse aí não tem jeito, esse aí vai morrer assim, assado. Mas, meu Deus, nós temos a visão celestial de que toda alma precisa de salvação. Nós cremos, Jesus.
E é por isso que nós te adoramos. Nós cremos, Jesus, e nos colocamos no centro da tua vontade. Nos ensine, Espírito Santo, para que possamos ser fiéis à tua palavra e conseguirmos ao máximo, através do bom testemunho, levarmos as pessoas a ti. Tem tanto sedento, Jesus, tem tanto doente, tem tanto coxo, tem tanto manco, mas não só no físico, Jesus, mas no mundo espiritual também. Tem muita gente presa pelas feitiçarias, tem pessoas presas por pragas que foram lançadas, mas a tua palavra nos ensina, Isaías capítulo 54, versículo 17, que nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Oh, meu Deus, nenhuma ferramenta foi preparada no centro da feitiçaria, na encruzilhada, nas cachoeiras, nenhuma feitiçaria que foi programada em qualquer canto do mais escondido contra aquela pessoa que nós estamos intercedendo vai prosperar. Nós cremos nisso, maior é o Senhor. Não vai prosperar aquela praga, porque a tua palavra diz que toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. O juízo veio para condenar, irmão. Talvez se lançar uma palavra, uma maldição, que a sua família ia perecer, que a pessoa não seria feliz, que ela ia comer um pouco de água passasse na vida, um momento de ira, de raiva. Uma palavra foi lançada, uma maldição foi rogada, mas Jesus disse que nós poderíamos condenar isso. E nós condenamos toda palavra contrária contra nós, contra a nossa casa, contra o nosso chamado, contra o nosso ministério, contra a igreja do Senhor. Nós condenamos agora em nome de Jesus, pois a tua palavra diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. E nós, Senhor, somos o templo do Espírito Santo, somos o templo do Deus vivo, somos o templo da tua palavra. Por isso caiam por terra todas as algemas, maldições, pragas e empecilhos, todo mal em nome de Jesus, bate em retirada para nunca mais voltar. Porque, Pai, uma coisa é certa, nós cremos no Senhor. E se cremos no Senhor, nós somos salvos. E se somos salvos, a nossa casa também será, em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Profetize. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria, com alegria. Vai profetizando. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Meu Deus, e eu declaro que será abençoada a vida desta pessoa, a casa dela, a descendência dela, até a volta de Cristo. Guarda no Senhor como a menina dos teus olhos. Põe sobre nós o selo do Espírito Santo, pois a tua palavra diz que no ungido do Senhor o maligno não toca. Por isso nós tomamos posse da tua palavra, em o nome do Senhor Jesus.